Não. Ela é uma mistura de bruxa com demônio, se você for pensar. Então as pessoas relatam que é uma pessoa com aparência muito velha, um cabelo muito bagunçado, roupas muito maltrapilhas, muito rasgadas e um hálito asqueroso. E ela se comportaria exatamente como os íncubos e súcubos da Idade Média. Sobe no peito da pessoa, fica lá meio de cócoras em cima do peito dela, e ele meio que assustando a pessoa, meio que olhando e tal. Agora me pergunto, lá no passado, sei lá, 1000 anos atrás, existiam casos? Como que era a visualização de figuras extraterrestres, sendo que não tinha nenhuma referência que a gente tem pop, assim? Então, aí você tá fazendo uma interpretação, até hoje eu tô entendendo, de ver que algumas daquelas coisas que foram retratadas 1000 anos atrás eram extraterrestres, que a gente poderia interpretar como sendo outras coisas. Por exemplo, não sei se você quer discutir algum exemplo específico, mas a gente conhece alguns, né? Desde lá do Eric von Däniken, quando publicou Eram os Deuses Astronautas, em 1968, interpretando algumas pinturas rupestres como sendo ilustrações de alienígenas, ou alguns eventos celestes, como lá o Folheto da Basileia, no século XVI, falando de navios voadores e cruzes voadoras, toda aquela coisa. Só que tem muito do nosso olhar falando que aquilo é extraterrestre, sabe? É outra tendência que a gente tem, que é... cultural. Mais até que isso, é a padronização, a nossa tendência a ver padrões. Tá. Sabe? A gente tem muito essa tendência de ver padrões. Isso vai pra tudo. Se você olhar pra sua xícara e formar uma espuminha aí no café com um formato de rosto, uma bolinha com duas bolinhas menores e uma coisa assim, você vai ver e parece que é um sorriso. Nossa, direto, eu vou fritar ovo, você joga o óleo e você fala, nossa, filha, vem ver, formou um rostinho aqui. Então, essa é a nossa tendência a ver padrões, mas isso acontece de forma abstrata também. Por exemplo, teorias da conspiração. Você junta A com B e aquilo forma uma ideia na sua cabeça que faz sentido, só que na verdade aquilo é meramente caótico, sabe? Foi uma coincidência e tal, e você começa a ver uma conspiração ali, Total. Por exemplo. Isso acontece também quando a gente enxerga extraterrestres no passado remoto. Porque você olha para uma pintura rupestre, por exemplo, tá lá um ser com uma cabeça grande e um corpo fino, e aí você, por conta de já ter uma bagagem cultural, aí que entra a cultura que você falou, isso acaba te propiciando a ver um padrão ali, que você reconhece aquilo, por exemplo, como extraterrestre. Mas para aquelas pessoas, aquilo poderia ter um sentido completamente diferente. E aí tem uns historiadores, por exemplo, que desconstroem essa ideia dos alienígenas do passado, mostrando que para aquelas pessoas daquela época as interpretações eram completamente outras. Eles não estavam vendo como alienígenas. Somos nós, com o olhar de hoje, olhando para aquilo e vendo como alienígenas. Entendi, mas depende da região, as pessoas enxergam seres, sei lá, seres obsessores, espíritos, coisas assim, baseado no que ele tem, sei lá, uma pessoa no interior do Nordeste, ela vai ver um ser diferente de quem, o cara que está na Sibéria, por exemplo. Ele vai enxergar, ele tem referências locais para ele trazer a materialização, a visualização de um ser que não tem explicação. Tem isso, não tem? Tem isso. Só que isso vai até um certo ponto. Todo comportamento humano complexo, ele tem um lado que é biológico, tem um lado que é social e tem um lado que é específico da história de vida daquela pessoa. Então, por um lado, vai ser diferente, porque eles estão em contextos completamente diferentes, e aí a gente pode dar o exemplo do que acontece na paralisia do sono. Já deve ter ouvido falar desse fenômeno, né? Aquele em que você acorda, não consegue se mover, só consegue mover os olhos, normalmente, e você pode ter alucinações. Você pode ver coisas lá no seu quarto, porque uma parte do seu cérebro ainda está produzindo conteúdo onírico, ele ainda está sonhando. Só que como você está de olho aberto, esses sonhos são projetados para fora e se manifestam como alucinações. A depender do contexto cultural, as pessoas alucinam com coisas completamente diferentes na paralisia do sono. Então, na Idade Média, eram os íncubos e súcubos, que eram demônios. Nos tempos atuais, especialmente nos grandes centros urbanos, as pessoas costumam ver alienígenas ou demônios. Então, assim, no Brasil, que é um país muito católico, muito evangélico, a pessoa pode ver demônios, tem uma grande chance, porque é o que se espera, né? Ter um negócio te assediando, te atacando à noite ali, pode ser um demônio. Ou então, num contexto mais ateu, mais agnóstico, que não é tão religioso, as pessoas podem ver alienígenas. Então, norte da Europa, Estados Unidos, muitas vezes as pessoas veem alienígenas. Mas se você vai para o interiorzão do Brasil, por exemplo, ou até no norte do Brasil também, até o litoral norte lá, as pessoas relatam uma figura folclórica que é chamada de pisadeira. Pisadeira? Eu não sei se já ouviram falar. Não. Ela é uma mistura de bruxa com demônio, se você for pensar. Então as pessoas relatam que é uma pessoa com aparência muito velha, um cabelo muito bagunçado, roupas muito maltrapilhas, muito rasgadas e um hálito asqueroso. E ela se comportaria exatamente como os íncubos e súcubos da Idade Média. Sobe no peito da pessoa, fica lá meio de cócoras em cima do peito dela e ele meio que assustando a pessoa, meio que olhando e tal.
Às vezes pode abusar sexualmente, Coisa mas... de filme, cara. Mas aí chama de pisadeira justamente porque ela fica pisando, né? Ela fica agachada no peito da pessoa. Aí a gente já viu várias diferenças, né? Pode se manifestar como um demônio, como uma bruxa, como alienígena e tal. Exemplifica a questão da diferença. Só que se você notar, todos esses exemplos, eles parecem de alguma forma um ser humano. Todos têm cabeça, tronco e membros, tem braço, tem perna, tem olho, nariz e boca. Então, por um lado, tem a tendência da antropomorfização também. Você não vai alucinar provavelmente com uma árvore. É pouco provável. Eu nunca vi alguém numa paralisia do sono falar, não, eu olhei pro quarto de uma árvore. E a árvore tava mexendo. Se ela mexer, ela vai acontecer igual aconteceu em Senhor dos Anéis. Lembra dos entes? Então, há árvores que tem alguns troncos que parecem braços, tem alguns troncos que parecem pernas, tem olho. Então, a tendência da antropomorfização é muito forte. Mas, no geral, é o que você consome. Então, vai entrar nessa variação de, igual eu falei, né? Se você consome muito alienígenas e tal, é uma cultura... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu consumo muito filmes de efeitos e tal, trabalho com pós-produção. Então, os meus sonhos, eles são câmera lenta, explosões. Eu tenho controles de as coisas poderem levitar, umas doideiras que eu conto, minha esposa fala, mais um sonho. Uhum. Mas assim, é porque eu vivencio isso. Então eu imagino, por eu consumir isso, eu tenho a possibilidade de sonhar com isso. Uhum. Conversando com pessoas que gostam de espiritualidade, eles dão outras atribuições para isso. Fala, não, você tem poderes médium. Já me falaram isso. Uhum. E eu só acho que é porque eu consumo muito, porque eu faço finalização e pós-produção de filmes. É uma explicação muito mais simples e conversa com a ideia que a gente sabe que o conteúdo dos sonhos é muito influenciado pelo que você vive no dia a dia. Uhum. E aí você deu exemplificação de 2 das 3 coisas que eu tinha falado. Que eu falei que todo comportamento complexo, como por exemplo ter um sonho e tal, ou ter uma crença religiosa, tem um lado que é biológico, tem um lado que é social e tem um lado que é específico da sua história. Então já pegou esses 2, porque você trabalha com isso, então é a sua história que eu não tenho, então eu não vou ter sonhos parecidos com o seu, mas ao mesmo tempo a gente está no mesmo contexto cultural, então tem certas coisas que provavelmente vai compartilhar. Por conta se você vivesse em outro lugar, você não ia ter a oportunidade de experimentar as mesmas coisas, não teria os mesmos valores, tudo isso vai aparecer. Sim, você vive numa aldeia indígena, você vai... Os seus sonhos vão ser diferentes. Só que tem esse terceiro lado, que é o lado biológico, então tem algumas coisas que já vêm instaladas na máquina já, que vão conectar os nossos sonhos, as nossas alucinações, mundo afora. E mas não de vidas passadas. Explica melhor como que você está enxergando. Porque tem muita gente que vai falar, quando você fala assim, já vem na máquina, se a pessoa tem uma crença muito mais aflorada assim, ele vai falar, não, a sua vida passada te deixou esse traço, então você carrega isso, você já nasceu por conta de outras coisas que aconteceram lá no passado. Isso é uma explicação religiosa, que a gente pode dar outras explicações, mas quando eu tô falando, usando essa metáfora, que é uma metáfora ruim, inclusive, tá? Do cérebro como computador, a gente pode desconstruir isso depois. Mas a ideia de que já vem instalado são essas tendências biológicas, como a antropomorfização, a capacidade de dissociar, que a gente estava falando antes em off. Então tem coisas que a gente já tem só por ser humano. Todo ser humano, a princípio, tem essas características e elas vão acabar afetando as experiências que a gente tem no dia a dia. É dessa parte do instalado na máquina, biologicamente falando mesmo. Entendi. Que eu tô pensando. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia e sobre os fenômenos sobrenaturais da mente com o grande Léo Martins, professor da USP, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!